Mensagens aqui na hashtag troca de passes de um torcedor do Palmeiras dizendo o seguinte: amanhã tem Palmeiras, Palmeiras joga contra o Mirassol. Será que vale taça? Falei, não, calma, não é todo dia também. O Palmeiras tem erguido taça todo mês, mas todo dia também não. Hoje uma vitória importante que colocou o Palmeiras na liderança do seu grupo no Campeonato Paulista. O Palmeiras está no grupo D de dado. O Palmeiras agora chega a 11 pontos. O grupo era liderado pelo Santo André, né? Mas o Palmeiras tinha um jogo a menos. Agora todos têm 5 pontos, 5 jogos no grupo. O Palmeiras tem 11 pontos, ainda invicto na temporada. O Santo André é o vice-líder com 10, o São Bernardo tem 8 e a Portuguesa tem 4. O Palmeiras vai ganhando tranquilidade aí para se classificar à próxima fase do Campeonato Estadual, mesmo fazendo essa dosagem de minutos entre titulares e reservas. Jogou com força máxima na final da Supercopa do Brasil no final de semana, conquistou o título contra o Flamengo e agora dosou, né, Mansur? E tem que ser assim, né? Início de ano, você colocar os jogadores a cada 3 dias, depois a conta que você vai pagar lá na frente pode ser muito alta. O fundamental é que o Palmeiras precisa, é sempre bom a gente separar as coisas, né? O Palmeiras tem um time muito forte, que se conhece, que assimilou um modelo de jogo, que pode ser fortíssimo contra os melhores times do Brasil e ganhar de qualquer um deles. O que preocupava no Palmeiras é fazer 70, 75 jogos pela questão do tamanho do elenco. Não há notícia melhor no jogo de hoje, por exemplo, do que o jogo que o Giovani, que vocês citaram há pouco, fez. Especialmente porque é uma posição que é escassa no Palmeiras. Se você pega Rony e Dudu, para jogadores especialistas de lado de campo, já que agora os dois vêm jogando pelo lado, o Rony na temporada passada fazia o centro do ataque, agora pelo lado, você em tese tinha o Breno Lopes e o Giovani subindo. Um jovem que todo mundo sabe como é promissor. Tanto que a opção muitas vezes era o Mike. Era o Mike. Do lado direito, terminou o Mike vinha jogando naquela linha da frente, né, pela ponta direita. Terminou o ano pela direita e entrou na Supercopa no decorrer do jogo pelo lado direito. E um jovem, por mais promissor que seja, tem um nível de incerteza quanto ao rendimento dele entrando numa competição no time principal. A forma como ele entrou, a participação nos gols, acho que isso tudo dá um pouco mais de confiança para o Abel entender que ganhou um jogador de fato para fazer parte da rotação do time e aos poucos, racionalmente utilizando esse jogador. Porque ele precisa ganhar jogadores. Sim. E eu acho que o título foi fundamental. Primeiro, pela forma como foi, eu acho que um dos maiores jogos dos últimos anos, contra um Flamengo que é tão forte como o Palmeiras, mas principalmente para respaldar um pouquinho a diretoria, para trazer um pouquinho de tranquilidade para o torcedor. E aí é claro que o resultado te dá esse conforto, mas eu gosto muito dessa estratégia que o Palmeiras tem adotado de trazer sim reforços pontuais, e eu acho que ainda precisa trazer alguém para a função do Danilo. Tá buscando um menino que fez um partidaço, acho que foi o melhor jogador em campo ao lado do Veiga na final da Supercopa, mas você tem muita alternativa na base. E quando você tem essa qualidade individual, quando você tem os resultados que o Palmeiras vem colhendo no Sub-20, no Sub-17, no Sub-15, você tem que dar espaço para essa molecada surgir. Você tem que dar continuidade para que eles provem que eles podem ser muito úteis no time de cima também. Por isso que eu fiquei tão feliz com o jogo do Giovani. Porque o Giovani, quando você comenta com as pessoas que trabalham diariamente... E os gols, né? Olha a jogada do primeiro gol, Caião. Balançou para lá, para cá, trouxe com a canhota. É um passe com cada perna, né? Tudo bem que o goleirão, o César, aí ajudou na cabeçada do Breno Lopes, que foi no meio do gol, né? Falhou o goleirão. Mas a jogada é muito bonita, né? E assim, vocês citaram o Mike. O Mike vai continuar exercendo essa função. Vai continuar sendo útil, jogando um pouquinho mais adiantado, principalmente nos jogos fora de casa. Mas são características completamente diferentes. O Mike é um cara que ocupa muito bem o espaço, que tem velocidade para atacar pelo lado direito e que se mostrou uma grande alternativa no ano passado e também nesse início de ano. O Giovani é talento puro. Olha o segundo gol, Caião. Olha a pedalada e como ele muda de direção de uma maneira natural. Ele trava, pedala para dentro e traz para fora. Isso para o marcador é um inferno. Ele tem a saída para os dois lados, ele tem os dois pés. É um jogador que acelera o jogo. Acho que muito mais parecido com o Dudu, não comparando qualidade, mas característica, do que, por exemplo, com o Veiga, com o próprio Rony, com o Breno Lopes. Ele é talentoso. Esse menino ele tem muito recurso. Precisa agora só amadurecer no time de cima e ter oportunidade. E esses 2 gols são prova da versatilidade nele, né? Porque no primeiro gol ele balança para cá, traz para canhota e faz o cruzamento na cabeça do Breno Lopes. No segundo gol, ele balança de novo, corta para a direita e com a direita ele faz um passe perfeito, né? E com a esquerda, segundo gol do Atuesta. Ele cruza por cima. Com a direita ele vê a entrada do Atuesta e dá uma pancada por baixo. E um outro detalhe que eu acho que a gente tem sempre que enaltecer.
Você muda os jogadores, mas não muda a estrutura de time. O trabalho do Abel é fantástico, porque você perde entrosamento, você pode perder eventualmente qualidade, né, quando você escala um time alternativo, mas a disposição, o entendimento é o mesmo. É um time, seja o time titular ou o time alternativo, você vê o dedo do Abel na formação da equipe. Sem dúvida. O Leandro Paiva manda aqui na hashtag troca de passes. Quero ver o Palmeiras ganhar um Ramon de Carranza e um Tereza Herrera enfrentando o Barcelona e Real Madrid, dando show. Fala aí. E o Galhardo Braga diz, o Palmeiras é a melhor base do Brasil? Um abraço aí, Felipe Diniz. Caiu falou sobre os títulos do Palmeiras. O Palmeiras ganhou tudo na categoria sub-20, quase tudo na sub-17, né, Caião? Só perdeu a Copa do Brasil pro Flamengo. Então, a base vem atropelando todo mundo e por isso que está surgindo tanta gente boa lá, né? E bicampeão da Copa São Paulo. E tem outras equipes fazendo um grande trabalho de base. O Flamengo é um time desses que revela muito jogador. O Grêmio também, no Sul, faz um trabalho muito legal na categoria de base. Mas é muito difícil você ter rendimento e título. Você ter ganho financeiro e aproveitar os meninos no time de cima. Aí vai muito da ideia dos dirigentes, né? O Flamengo, por exemplo, vende os jogadores mais novos para trazer jogadores mais rodados. O Palmeiras agora mudou um pouquinho. Ele não tem contratado, ele tem dado espaço para essa molecada. É isso, o Rogério Abrão diz o seguinte aqui, ó. Pode escrever aí, Felipe Diniz. Giovani vai desbancar o Rony. Dudu e Giovani nas pontas, Endrick no meio, ou Rony no lugar do Endrick. Mas o Giovani já não sai mais. Pode escrever isso. Tem tudo pra ser assim, né, Mansur? Porque o menino realmente todos, né? é muito diferenciado, né? Acho que vão jogar todos, né? Acho que a característica de jogo vai ditar quais vão ser as opções, mas todos vão jogar numa temporada tão grande. Passo a bola aqui para Abel Ferreira, que já está dando a sua entrevista lá em Mirassol. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras. Principal, Valeu. Vocês sabem que no início nós decidimos, eu acho, e desafio-vos a ver qual é os plantéis do futebol brasileiro que tem mais jogadores da formação do que o Palmeiras. No plantel ia jogar o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, todos. Qual é o clube que mais tem e que ganha? Porque não é só ter, exigem-nos que ganhem, não é? São moleques com muita vontade de aprender e que eu estou sempre a dizer aos mais velhos que eles estão à espera de uma oportunidade para os passar para trás. E foi o que fizeram hoje os moleques que entraram, não é? Eu sabia que o jogo hoje não ia ser bom, daí não ter trazido os outros, porque festejamos tanto, mas tanto, que eu sabia que hoje, eu disse isso aos jogadores, fiquem ao intervalo. Noutras condições eu teria dado um puxão de orelhas aos meus jogadores, mas eu sabia o quanto eles festejaram, eu sabia o quanto eles trabalharam e se dedicaram para ter uma vitória categórica, né? Nós dizemos em Portugal, limpinha, sem espinhas, contra um grande adversário, num grande jogo, onde fomos merecedores. E como eu lhes digo muitas vezes, que o som da derrota é o silêncio, o som da vitória tem que ser para desfrutar mesmo. E quando então estão títulos a decidir títulos, que é o caso, um jogo emocionante, intenso, onde se decide títulos, um trabalho coletivo excelente de todos dentro do grupo, todos comemoramos todos, porque é mesmo assim que eu gosto de viver, o silêncio da derrota, mas quando ganhamos, desfrutar até não poder mais, foi o que fizemos. E estes jogadores que não tinham jogado muito no último jogo, mais os nossos irreverentes, os moleques que estão sempre cheios de energia, vieram aqui, fizemos uma primeira parte esforçada, aqui e ali mal jogada até, mas uma segunda parte dentro do nosso nível e não estava à espera, como disse, não estava à espera, e hoje se não ganhássemos ou até se perdêssemos, eu ia entender, como te disse, festejamos mesmo muito. Vocês estão festejando faz tempo, mas tem 7 títulos já pelo Palmeiras, já tem uma equipe que vem festejando. Mas também já tem um clássico. Poupar esses jogadores que festejaram tanto também é uma forma para chegar mais forte nesse clássico contra o Santos? Olha, sabem, quando há jogos que decidem títulos e com este nível de intensidade, como é o jogo contra o Flamengo, jogos de clássico, está muita coisa em jogo. Estão títulos em jogo, está a rivalidade em jogo, está dinheiro em jogo, está o prestígio em jogo, está o nosso ego e orgulho em jogo, está muita coisa em jogo. Portanto, e o futebol é um jogo de emoções. E os meus jogadores entregaram tudo.
tudo. E quando isso acontece é preciso baixar um nível outra vez da adrenalina, baixar tudo. E a forma que nós temos era deixá-los festejar, perceber quais eram os jogadores que estavam mais preparados para vir aqui dar uma resposta, e se eu viesse com os outros que não ia dar nada, zero, ia ser zero, isso eu já sabia. Mas esta é uma equipa muito comprometida com os objetivos e eu também já vos disse, não estou a mentir, eu não tenho problema nenhum, e eles sabem, só que a minha função é escolher. Eu tenho 23 mais os moleques, eu fecho os olhos e vou à luta com qualquer um deles, porque eles sabem que a força da nossa equipa é a força do coletivo, e isso é que me enche de orgulho, e é por isso que é um prazer e um orgulho muito grande ser treinador deste elenco. Você fala que futebol é um jogo de emoção, né? Tem altos e baixos. Você é uma pessoa muito intensa, né? E você na beira do campo, todo mundo já cansou de ver isso. A sua intensidade vem, às vezes você bota para fora de uma forma, enfim, explosiva, digamos assim. No início do jogo, a gente já te perguntou sobre isso, outro jornalista perguntou, você não quis falar. Mas de alguma forma, quando vem esses ataques da mídia, de associações, julgando o seu comportamento na beira do campo, como é que você se sente em relação a isso? O que você pensa quando você esfria a cabeça, digamos assim? Eu vou falar primeiro, boa pergunta. Eu vou falar primeiro da parte do julgamento. Infelizmente não é a primeira vez que isto acontece. Desde que eu cheguei, não é a primeira vez, nem foi a segunda, nem foi a terceira, e infelizmente, isso é o que me deixa triste. É eu perceber que resgatei aquilo que me faltava, que era a minha família, e perceber que de ânimo leve te associam a coisas que não têm cabimento nenhum. E quando nós temos o microfone à frente e estamos sentados, sem pressão, como estou eu e tu aqui, não está nada em jogo aqui. Não está títulos, não está prestígio, não está dinheiro, não está nada em jogo. Aqui estamos tranquilos. E eu questiono-me, por isso é que eu não respondi ao teu colega, fico em reflexão. O que é que eu vou querer no futuro? Por isso é que eu não quero dizer muito mais do que isto. Mas, infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece. E de pessoas que têm, algumas delas, cargos muito importantes e de influência no futebol brasileiro. Em relação ao meu comportamento no jogo, eu acho que eu aqui, em relação às críticas, eu utilizo um bocadinho como o Zé Rafael diz. As críticas não me abalam e os elogios deixam-me sempre focado naquilo que eu quero, porque sei quem eu sou, sei de onde eu vim, e isso para mim é que é o mais importante. Mas como te disse, quando eu também já disse às pessoas, eu estou aqui para ganhar, eu gosto de competir. Eu digo aos meus jogadores que é preciso fazer o que for preciso para ganhar. Se for preciso o meu ponta ter que apanhar o lateral até ao fim, ele vai apanhar o lateral até ao fim. E eu faço o que for preciso para ganhar também, dentro das regras. E o futebol é um jogo de regras, para mim e para os jogadores. Tem regras, o jogo de futebol tem regras. E quem transgredir as regras é punido. E foi o que aconteceu. O treinador de Palmeiras transgrediu as regras do futebol. Isso deve estar, eu acho que no futebol são 21 regras. Deve estar lá em qualquer lado, que quem gesticular ou falar mais do que permitido é punido. E foi o que o árbitro fez. E portanto eu fui punido pelo árbitro. E isso... Agora, fazer associações. E eu sou treinador há muitos anos, não é? E já vi muita coisa. E quando olho para isto tudo, eu penso assim: o Brasil é um país que gosta de novelas. E eu pensei assim para mim: que belo enredo arranjaram aqui para fazer uma novela para calar e esconder o grande título inédito que Palmeiras ganhou. Porque, desculpem-me, o que eu fiz, já outros treinadores fizeram. Eu não insultei ninguém, não insultei nenhum jogador. Tive um comportamento que reconheço que passou dos limites e por isso foi punido pelo árbitro. E que reconheço
que é um processo que eu tenho que melhorar, eu reconheço, isso é um processo que eu tenho que melhorar, mas não foi nada que outros treinadores já não tenham feito. E para mim o mais importante, que eu estou ali para ganhar, é para isso que me pagam, é que os meus jogadores, do início até ao fim, querem uma vitória brilhante. E o triste, eu já lhe disse isso a eles, sabem o que é triste? Disse aos jogadores, que tive esta conversa, o triste é que o meu comportamento realmente, como te disse, não foi, passei o risco. Quiseram valorizar o meu comportamento em vez de valorizar a classe, a categoria do grande espetáculo que houve, a classe e a categoria do grande espetáculo e entre duas grandes equipas, jogando num estádio e querer esconder toda a beleza daquilo que os meus jogadores fizeram, daquilo que toda a estrutura fez, daquilo que a direção fez, que nos proporcionou, da excelência do trabalho coletivo, apontarem a uma pessoa só. Eu não fiz nada que o Guardiola já não tenha feito, eu não fiz nada que o Klopp já não tenha feito, eu não fiz nada que o Mourinho já não tenha feito, eu não fiz nada que o Roger Federer já não tenha feito, eu não fiz nada que, como o Ayrton Senna e o Alan Prost, que foi para discutir um título e bateram um no outro. Estamos a competir. E eu já vos disse, eu a competir, eu nem com a minha esposa, que me dá nas orelhas, quando cheguei a casa, levei nas orelhas mais uma vez, que me vendeu um carro, só que eu comprei outro, porque eu disse, por cada expulsão, vendes-me um carro, por cada título, compro outro. Portanto, empatei, ela vendeu-me um e eu comprei outro. E, portanto, isso foi o que mais me deixou triste, foi o que já é recorrente e não darem o brilhantismo àquilo que foi um trabalho de excelência da Sociedade Esportiva Palmeiras, juntamente com os seus torcedores. Isso foi o mais triste, mas, como te disse, infelizmente não é a primeira vez e tu e os teus colegas conhecem o Brasil melhor do que eu, então acho que em relação a isso está tudo dito, aqui a minha posição e pronto. Tá aí Abel Ferreira respondendo sobre a questão do comportamento dele, que foi muito debatido aqui ao longo da semana. Eu acho que essa entrevista podia, principalmente essa última resposta, ser dividida em partes, né? Que o Palmeiras fez um grande jogo, que mereceu o título, que ele é o melhor treinador em atividade no Brasil hoje. Tudo isso, para mim, é chover no molhado, né? É inquestionável. O cara é um baita treinador, o time dele é um baita time, o time dele ganha tudo, o time dele compete muito. Tudo isso não dá para negar. Agora, o comportamento dele não é legal. Ah, mas eu não faço nada que outros treinadores já não fizeram. É verdade, outros treinadores também tiveram mau comportamento em campo, foram expulsos. O problema do Abel, para mim, é a recorrência. Não é normal um cara estar aqui há 2 anos, um pouco mais do que isso, e ter sido expulso quase 20 vezes. Essa é uma coisa. Ele reconhece que precisa melhorar o comportamento. Já é legal. Se ele melhorar o comportamento, acho ótimo. Ele quer competir? Pô, acho o máximo. Todo mundo quer competir, quer ganhar. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não quer... Eu acho que a imprensa exagerou. Uma parte da imprensa exagerou nos comentários em relação ao Abel. Acho que associam o comportamento dele a comportamentos fora do futebol e em relação à sociedade, que pelo menos para mim não tem absolutamente nada a ver. Mas ele tem que reconhecer e tem que melhorar o comportamento dentro de campo, porque o trabalho que ele faz dentro de campo é excepcional. Quero ouvi-los, amigos. Vamos lá. Vai. Bom, primeiro, assim, eu discordo quanto à sua questão de que houve um exagero da imprensa. Eu acho que o tema foi analisado com a profundidade e com o espaço que ele merece, porque ele é importante. Deixa eu explicar, então. É que em alguns textos que eu li, por exemplo, associavam o comportamento dele a um comportamento agressivo com mulheres, por exemplo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O comportamento dele dentro de campo é agressivo, pode ser, com os árbitros, é fora do limite, é fora das regras, merece punição, beleza. Agora, analisar o comportamento dentro de campo, relacionando a temas que não estão ligados ao futebol, pelo menos aí, pelo menos na minha parte, parece um exagero absurdo. Embora eu acho importante ter em mente que quem está na televisão, em rede nacional, disputando uma partida de futebol,
com camisas e escudos poderosíssimos, instrumentos que são canhões de comunicação com a sociedade, precisa ter em mente que aqueles clubes despertam paixão. Ao despertar paixão, eles influenciam muita gente. Então, o comportamento ali é importante. E aí tem 3 pontos, então, que eu discordo profundamente da entrevista do Abel. Uma, ele tenta vender a ideia de que, ao cometer uma transgressão e pagar com a expulsão, que estão todos quites. E não estão. Justamente por isso, queira ou não, goste ele ou não, ele chegou a um posto, graças à competência dele, de enorme importância no futebol. Então, ele está sempre comunicando exemplos. Por mais que ele não deseje ser exemplo para ninguém, deseje ser apenas um treinador de futebol competente como é, infelizmente não é mais possível, porque ele está numa posição de protagonismo dentro do jogo. Ele é uma figura central de um clube gigante como o Palmeiras, disputando um jogo gigante contra o Flamengo. E o que ele faz comunica algo para quem está em casa. Não é só o que ele diz a alguém. A linguagem corporal dele é extremamente agressiva. O chute no microfone é agressivo. O antijogo é um exemplo ruim. Outros fazem, mas a postura dele é extrema e especialmente agressiva durante os jogos, além da recorrência. Então, não se encerra na expulsão. Quando ele paga com a expulsão, o assunto não termina, né? Depois, quando ele fala de novela, ele tenta dizer que houve uma tentativa de diminuir o título do Palmeiras para dividir espaço da repercussão do grande jogo do time dele com o comportamento do Abel. Eu discordo. Quem proporcionou a divisão de espaço, se é que houve, entre a discussão do título do Palmeiras e a discussão do comportamento do Abel, foi o próprio Abel, ao se comportar dessa forma. Ele introduziu um elemento novo ao debate sobre o jogo. Porque é preciso debater aquilo, porque a gente precisa construir um ambiente melhor no jogo de futebol. Então não foi a imprensa que inventou isso como uma forma de reduzir espaço. O brilhante trabalho dele, ele próprio, por vezes, coloca temas que deveriam ser periféricos no centro, porque extrapola o limite do aceitável. Ele não é o único, hein? O futebol brasileiro tem mais gente se comportando mal. Mas a recorrência e a agressividade, inclusive da linguagem corporal, como ele se dirige às pessoas no campo, ela precisa ser discutida sim. Isso não é um assunto menor. E por isso eu discordo E no fim ele tenta, ao dizer que aponta um dedo para uma pessoa só, ele tenta partir para um discurso de vitimização. E diz que, eu estou lá para competir. Ele termina por vender um discurso que, para quem, infelizmente, goste ele ou não, mas é uma realidade, a competência dele colocou ele nessa posição de ser, sim, um exemplo para a sociedade, porque o futebol influencia. As pessoas querem ser como são os jogadores, os jovens observam, olham um treinador que está vencendo tanto, e ele termina por vender um discurso do ganhar a qualquer custo, que não é legal. E eu tenho certeza que ele não pensa assim, que ele, de cabeça fria, não pensa dessa maneira. Mas ele termina por vender. Quando ele diz que para competir vai usar todos os recursos possíveis, ele está induzindo as pessoas a achar que a finalidade do jogo é apenas ganhar, a qualquer custo. Qualquer que seja o recurso, por menos nobre e por mais que ele escape à regra do jogo. O que você acha, Caio? Eu tive uma leitura um pouquinho diferente. Eu acho que ele não fala de ganhar a qualquer custo, ele fala que existem regras e dentro das regras ele vai fazer tudo para ganhar. E que quando ele ultrapassar esse limite, ele vai ser punido como foi. Eu acho o Abel o melhor técnico que a gente tem aqui e o mais pronto para assumir a seleção brasileira nesse novo ciclo, tá? Se me fosse perguntado, eu iria atrás do Abel, iria atrás do Guardiola, atrás do Klopp, atrás dos estrangeiros, que alguns parece que já disseram não, e depois eu iria atrás do Abel. E aí depois, se ele dissesse não, eu iria atrás dos brasileiros, porque também tem gente de qualidade aqui no Brasil. Agora, eu não acho que por ele dar um chute no copo, isso o torna uma pessoa violenta. Eu não acho que o comportamento dele à beira do campo, e aí eu concordo muito com o que você diz, estimule a uma agressão doméstica ou algum tipo de agressão contra a mulher. Eu acho que a gente tem que saber separar as coisas. E talvez aí eu fale muito como ex-jogador. Quem me educa são meus pais. Os exemplos que eu tenho dentro de casa.
Quem formou ou ajudou a formar o meu caráter foi o São Paulo, que foi quem me revelou, que me pegou com 6 anos e que me entregou para o mercado com 19. Ali eu aprendi a ser competitivo, a respeitar as regras do jogo. E quando eu tinha exemplos ruins, isso servia de lição também. Eu não acho que esse tipo de excesso, e concordo com você, Mansur, ele comete muitos excessos, tenham que ser exemplos para nada. Tem que ser exemplos de o que não deve ser feito, mas isso não transforma o Abel numa pessoa ruim. Ele é muito competente. E a primeira coisa que eu fiz no domingo, quando eu participei do Esporte Espetacular, no dia seguinte da vitória do Palmeiras sobre o Flamengo, com o Veiga no estúdio, eu falei, Veiga, como que é o Abel no dia a dia? Esse comportamento explosivo que ele tem à beira do campo, como que é no dia a dia? Alguma vez ele explodiu com vocês, ele perdeu a cabeça e depois pediu desculpa e falou, nunca. O Abel, à beira do campo, ele se transforma completamente, ele é outra pessoa no dia a dia. Educado, atencioso, não estou entrando no critério técnico, estou falando na questão do comportamento. Todos nós vamos concordar, sim, que o Abel comete excessos e que toda vez que eles forem cometidos, ele tem que ser punido. Mas isso não transforma ele numa pessoa ruim. Acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de comparação. Mas, pelo amor de Deus, isso nem foi... nem sugeri isso aqui. Estou falando muito mais em relação ao que o Diniz disse, não estou falando do que você disse, não. Porque houve excesso dos dois lados, né? Eu acho que o Abel se excede muito na beira do campo e houve alguns comentários em excesso também sobre o comportamento do Abel. O comportamento é bom? Não é bom. Ele vence títulos, a torcida está feliz, está extremamente feliz, está preocupada com o que nós dissemos aqui? Nada. Enquanto o Palmeiras está ganhando, a torcida está na onda. A minha questão é que acho que também parte da imprensa, uma parte até menor, também exagerou nos comentários em relação ao Abel, levando o comportamento dele para um lado que não tem absolutamente nada a ver com o futebol. Por isso eu acho que há que se medir as duas partes aí. Mas a gente vai voltar a esse tema mais para frente. Espero que não, porque tomara que o Abel consiga se comportar dentro da regra, dentro do campo, né, ali na beira do campo, e não seja expulso em outras oportunidades. Eu fiquei com mais uma dúvida. Ele falou que toda vez que ele é expulso, ele vende um carro. E toda vez que ele ganha um título, ele compra um carro. Qual o tamanho da garagem dele? Porque tá ali, tá pau a pau. Ele ganha pra caramba e é expulso pra caramba, né? É verdade. Ai, meu Deus do céu. É isso aí, galera palestrina. Obrigado por assistir o vídeo, e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que posto aqui no canal. Compartilhe o vídeo para que mais palmeirense venha conhecer o canal Verdão de Coração. E venha ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Avante palestra! Tamo junto! Valeu!